Bom, minha gente, mais uma vez nós estamos começando um dia que nos é passado, inclusive por nós mesmos da imprensa, né, pela forma como damos atenção, espaço, discussão, debate e etc. e tal em torno do assunto, está nos sendo passado como sendo um dia decisivo para o nosso futuro, né? O dia D virou a expressão do dia decisivo para alguma coisa, dia D. A invasão da Normandia, que muita gente apresenta como tendo sido um fator determinante para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Os aliados finalmente puseram os pés pela invasão da Normandia com alto custo humano no território europeu, dominado até então pelo Terceiro Reich. Na frente oriental, evidentemente, os soviéticos cumpriam também seu papel histórico de passar o rodo na contraofensiva que os levaria até Berlim bem antes dos aliados. Mas o fato é que o dia D virou sinônimo de dia decisivo. Ora, quando você diz que tem um dia decisivo, você diz que tem algo que não tem similar, que não tem 8 ou 9 ou 10 iguais, senão ele não seria o decisivo, ele seria um dos decisivos. Mas é engraçado perceber que na cobertura política e na política brasileira, todo dia parece um dia D. O dia D do depoimento não sei de quem, o dia D da prisão não sei de quem, o dia D da eleição não sei de quem. E hoje, mais uma vez, nós estamos diante, né, do que nos é colocado como sendo o dia D. E aí eu tenho a dizer o seguinte, D de dedo, D de doido, D de sei lá o quê, qualquer D que vocês queiram encontrar, mas não tem nada de decisivo no dia de hoje. Vamos viver um capítulo no qual o governo está jogando todas as fichas, como já teve que jogar em episódios anteriores e terá que jogar em episódios futuros. O Temer, segundo daqui a pouco o nosso Rodrigo Orengo vai detalhar para nós, a tendência apontada aí pela imprensa e tal, ninguém está cravando uma vitória do Temer na votação de hoje na Câmara dos Deputados, que vai decidir se autoriza ou não o Supremo a analisar a implantação, a abertura de um processo contra ele, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Se o Supremo, uma vez passada a autorização na Câmara, abrir o processo, o Temer se torna réu e é afastado da presidência da República por 180 dias até que o julgamento chegue ao fim. Muito provavelmente esse afastamento determinará o fim do governo Temer, caso ocorra. Muito provavelmente porque 180 dias jogará a decisão do Supremo praticamente para o ano que vem, o julgamento do mérito, etc. e tal, estaremos já no ano eleitoral. Ninguém acredita que o Temer, apiado do governo nessa circunstância, consiga condições políticas para voltar e se voltar para governar ao longo do ano eleitoral. Então, a rigor, o que está sendo decidido hoje, nesta votação da Câmara, é uma autorização para que o Supremo depois analise se instaura ou não, se abre ou não o processo, e abrindo, repito, o Temer será afastado. É um dia decisivo para o Temer, mas temos que considerar que ele não é decisivo para o país, ele não é decisivo para nós. A rigor, a tendência é que Temer permaneça, que a Câmara arquive o processo, né, arquive o pedido, e nós viveremos amanhã os comentários em torno dessa decisão, esquecendo-nos de que ela tem muito a ver com as cólicas da classe política e pouco a ver com as cólicas do país, da sociedade, com a realidade que nós temos que enfrentar todos os dias num país com uma economia em frangalhos, com uma condição social também esfacelada, com a questão da segurança pública batendo a nossa porta e empilhando cadáveres diante de nós todos os dias, com a educação pública destroçada, com a saúde pública de pires na mão pedindo esmola para poder fazer atendimentos mínimos, com o cancelamento de programas federais, estaduais e municipais de saúde, de educação, de saneamento, de habitação, enfim, o país está absolutamente parado em várias frentes, especialmente aquelas que dependem do ente público, e isso não se modificará se o Temer ficar e também não se modificará se o Temer sair. Então, se não vai alterar a nossa realidade consistentemente ou minimamente o que venha a acontecer hoje em Brasília, não é razoável apresentar isto como um dia D para o país,
como um dia D para a sociedade. É um dia D para o jogo político este que sempre se valeu do mesmo tipo de artifício, do mesmo tipo de moral, do mesmo tipo de ética que agora está em prática no balcão de negociações do Palácio Jaburu e do Palácio da Alvorada. Está todo mundo muito escandalizado, não sem razão, não sem razão. O fato de termos visto um mesmo crime várias vezes não significa que ele deixe de ser crime ou que nós deixemos de nos chocar, de nos indignar diante dele. Mas é importante a gente ter consciência de que na oposição e na situação nós estamos lidando com um ambiente e com personagens que são rigorosamente iguais na forma de se conduzir de acordo com seus interesses e seus projetos de poder. Muita gente está dizendo, o Temer está comprando deputados, distribuindo verbas e emendas, um absurdo, é uma negociação escandalosa, como é que pode, é uma negociação escancarada, é um balcão de negócios, etc, etc. E eu digo o seguinte, quando não tem sido assim? Não estou minimizando a gravidade do que está sendo feito agora. Estou querendo dizer o seguinte, livrando-nos desta quadrilha, temos que lembrar que outras que conduziram o país guiaram-se pelo mesmo diapasão e as próximas que vierem a conduzi-lo não abandonarão esse tipo de minueto apenas porque nós ficamos mais uma vez indignados. A política brasileira é isso porque é conduzida por gente que se guia por esse tipo de código, que navega nesse tipo de mar privativo de Brasília, de mar privativo dos partidos, de mar privativo da classe política. Vou dar um exemplo para vocês. O que o Temer está fazendo nessa escandalosa série de negociações e tal para manter-se vivo na presidência da República? Ele está trabalhando para preservar um projeto de poder. Projeto de poder de quem? Do seu grupo político, daqueles que se aliaram a ele nessa barcaça. Pois bem, em maio, quando o Lula fez o seu depoimento a Sérgio Moro, ele disse que estava sendo julgado, ou condenado, ou denunciado pelo Ministério Público, não por crimes objetivos, mas sim por um jeito de governar. Disse Lula naquela época, estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo, estou sendo julgado por um PowerPoint. Aquilo deve ser coisa de quem desconhece a política. Fizeram um PowerPoint porque já tinham uma tese para me condenar. Se eles querem fazer política, se eles querem saber como se governa, tem que entrar na política, criar um partido político para ir saber como é que se governa. Lula estava com esse discurso dando o fundamento teórico, né, da prática que se adota em Brasília para tocar os projetos de poder. O que Lula fez, o que Fernando Henrique fez, o que Collor fez, o que Sarney fez e tal, diferente do que está sendo feito agora nesse escândalo que nós estamos assistindo de negociação de interesses públicos em função da manutenção pura e exclusiva de um projeto de poder. Quem fez diferente? Notem, repito, não estou diminuindo o teor escandaloso do que está sendo feito novamente. Estou querendo dizer que não tem dia D nenhum enquanto a classe política continuar sendo expressão do jogo interno, do interesse interno, particular, privado das quadrilhas partidárias. Essa realidade não vai mudar ficando ou saindo o Temer. Vai mudar o dia que a sociedade brasileira conseguir impor sua vontade, seu domínio, sua autoridade sobre a classe política. E isso é um processo histórico que passa necessariamente pelo ano de 2018, na eleição que vem por aí. Só quando a população brasileira, através da pressão popular e através do jogo democrático, do voto, fizer alguma coisa capaz de alterar essa realidade, alterar essa escala de valores, nós vamos poder dizer que há um dia D a caminho no nosso horizonte. Por enquanto, não temos dia D nenhum. O que vai acontecer hoje em Brasília é o dia D deles lá. D para um, D para outro. Amanhã o Lula vai para um novo depoimento, para um novo julgamento, pode vir a ser preso, aí todo mundo vai dizer que é um dia D. Depois é o Rodrigo Maia que vai tomar um remédio lá para liberar sei lá o quê, aí vão dizer que é o dia D. E o dia D deles. Para quem está desempregado, tem algum dia D hoje sendo decidido? Para quem está com o filho fora da escola, numa escola em frangalhos, tem algum dia D hoje acontecendo em Brasília? Dia D o quê? Ah, mas é o escândalo que está acontecendo. E quando não tem sido um escândalo?
quando são esses os personagens que estão conduzindo a cena? Estamos, por acaso, diante de imoralidades que já não nos atingiram? Nos mesmos palácios, envolvendo as mesmas siglas, o mesmo tipo de roteiro? Vale tudo no jogo da política brasileira, porque de A a Z, de esquerda à direita e de cima a baixo, eles rezam pela mesma cartilha. É uma classe que está alienada, seccionada da realidade do povo brasileiro. Então, nosso dia D, infelizmente, não vai ser hoje. Não importa qual seja o resultado desse carnaval, desse escândalo que está rolando em Brasília. E para saber como é que ele vai transcorrer, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal do Café com o Jornal, se quiser retomar o sinal lá também, o Band News TV, mas o nosso Rodrigo Orengo entra agora para nos dizer bom dia, Rodrigo Orengo, direto de Brasília, já está na Câmara, chegou às 4h30 da manhã. Dá para nós aí, Orengo, como é que está a temperatura no Congresso, o que vai acontecer hoje por aí, segundo as últimas avaliações. Bom dia. Muito bom dia, Boechat, bom dia a todos. Eu estou aqui praticamente porteiro do plenário, viu? Estou na entrada do plenário e agora, quórum marcando aqui de deputados presentes no Congresso Nacional, 7 parlamentares. 7 parlamentares já presentes, então um quórum muito baixo. Eu estou dando esse número, viu, Boechat, porque hoje vai tudo girar em torno dessa matemática, viu? Se a gente vai ter ou não os 342 deputados, 2/3 do Congresso, da Câmara, para iniciar essa votação, porque só tem votação se tivermos aí esse número de deputados presentes, né? E por que tá toda essa conversa em torno do quórum? Porque a oposição, uma ala da oposição, continua batendo na tecla que, olha, quem tem que garantir os deputados aqui em Brasília é o governo, não a oposição. A oposição quer alongar essa discussão. Então, muitos oposicionistas vão entrar aqui no plenário e simplesmente não colocar o dedo ali para marcar a presença. Não vão estar com o nome registrado no painel, mesmo estando de corpo presente aqui no plenário, né? Avançando um pouco nessa matemática, que é importante, Boechat, é o seguinte, o governo, em tese, precisaria só de 172 votos para engavetar a denúncia. E isso tem. O governo diz que tem aqui publicamente até 280 votos, mas não tem esse máximo aí para garantir a sessão, né? O quórum necessário, né? A oposição, publicamente, tem aí até 200 votos, né? Não tem o necessário para encaminhar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, qual é o cenário? Qual é a tendência? A tendência hoje, realmente, é o governo engavetar essa denúncia, né? Finalizar a votação. E a grande questão, a grande briga, vai ser se teremos aqui deputados para iniciar a votação. Para dar um passo a passo rapidinho aqui, Boechat, a sessão começa às 9 horas da manhã, aí começa com 52 deputados, a gente vai ter a leitura do relatório do deputado Paulo Albiac, da Comissão de Constituição e Justiça, 25 minutos, depois o Antônio Marisa, advogado do presidente, fala por 25 minutos, o próprio presidente poderia estar aqui para falar, mas opta, claro, pelo advogado dele, então a sessão começa com 50 minutos de defesa do governo. Só depois disso, começam lá deputados oposicionistas, né? E todos os deputados que quiserem falar, podem subir ao microfone e vão ter 5 minutos de fala. Então o que a gente vai ter aqui na sessão é até uma sessão parecida com aquela que a gente viu no processo de impeachment. Mas a qualquer momento, o governo pode apresentar um requerimento para encerrar a discussão e já começar a votação. E é bem provável que isso ocorra, viu? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, está acreditando que até às 19 horas, até às 7 horas aí, a gente tem uma definição. Eu acho que ele está sendo muito otimista, né? Porque a gente deve ter uma guerra de plenário ao longo do dia, né? A sessão vai ser longa, né? Tem poucos deputados presentes aqui, mas o que a gente espera, viu, Boechat, é muita discussão dentro do plenário. Por enquanto, o cenário está favorável ao governo. A gente vai ver aí se vai ter alguma alteração ou não. Bom, primeiro o Orengo, evidentemente, fez uma caricatura com o fato de termos, neste momento, 7 deputados presentes, dizendo que o quórum está baixo. Essa hora da manhã, 7h47, não era mesmo para estar com muita gente por lá. Aliás, essa gente não é de chegar cedo ao trabalho, também não é ficar frequentemente até tarde, como não é de trabalhar em feriado, como não é de trabalhar fim de semana, mas enfim, não haveria de contar com a possibilidade de às 7h48, que é agora, é a hora que está marcando agora, tivéssemos muita gente por lá. Agora, você disse que o governo pode, a qualquer momento, chamar a votação, né? Exatamente.
é um requerimento, né, Boechat, para encerrar a discussão. E aí, para isso, voltando àqueles números, né, nossa matemática, precisaria ter 257 deputados presentes. Aí apresenta o requerimento, coloca em votação, se levar à votação, encerra tudo e vai para a votação. Mas para ter 257 presentes, é preciso que parte da oposição configure a sua presença, formalize o seu registro de presença, é isso? Exatamente, tem que marcar o dedo, colocar o dedo lá, né, a digital. O adiamento da sessão determinaria o trancamento da pauta. Tranca a pauta, não vota mais nada até votar essa denúncia. Eu acabei de pedir ao Pablo Fernandes, nosso companheiro, que tentasse verificar, não sei em que fonte poderíamos fazer essa verificação, que projetos estão pendentes aí na Câmara, que nós poderíamos dizer que seriam prejudicados num primeiro momento. Tem isso aí, Barão? Ele sabe, o Orengo sabe. Muitas medidas provisórias, viu, Boechat? O que tem na pauta, né, tem mais de 10 medidas provisórias, né, mas o governo, é claro, que joga com a história das reformas, né? Tem reforma tributária, reforma política, reforma da Previdência. Reforma da Previdência está pronta para ser votada no plenário, né? Então, mas antes tem que limpar a pauta das medidas provisórias. Que dizem respeito a assuntos de que natureza, por exemplo, você tem ideia? Eu vou lembrar uma que é para lá de polêmica. É a medida provisória que dá status de ministro a Moreira Franco. Que o governo precisou reeditar, né? Mas para quem está dentro de um ônibus agora, ou de um trem, está pouco se lixando se Moreira vai ser ministro, o destaque da capa da Playboy. Para a população brasileira não faz nenhuma diferença o que o gato angorá vai fazer ou deixar de fazer. Digo, coisas que mexam com as pessoas, com a vida das pessoas, tipo medidas provisórias ou projetos que estejam aí na fila esperando decisão da Câmara e que mexam com o dia a dia da população. Pablo Fernandes achou alguma coisa, Pablito? Achei, tá com a Carla aqui, peraí. Eu achei 3 medidas provisórias, vou deixar. Sim, mas de que natureza? Coisas... Tá aqui, essa aqui você mandou, Pablo? Isso. Regras sanitárias. Isso. Trata da inspeção sanitária industrial de produtos de origem animal. Isso aí. E tal. Recursos para educação. Medida provisória 773. Autoriza estados, Distrito Federal, municípios a usar dinheiro da regularização de ativos no exterior para cumprir o limite constitucional de gastos com educação. Controle de garantias, também com prazo vencido para análise, medida provisória 775. Determina que em todas as operações realizadas no âmbito do mercado financeiro, deverá haver, se for o caso, chamada constituição de gravames e ônus, e por aí vai. Bom, agora vejamos, então temos aí uma medida que mexe com folha de pagamento de professores nos estados, porque isso aí representa recurso para que os estados, dentro do teto de limite de gastos, possam pagar salários de professores e gastos relacionados à área da educação, usando ativos internacionais, mexe com a área da produção, exportação, enfim, de controle sanitário de produtos de origem animal. Ou seja, e estamos falando aí apenas de 2, né, Orengo? Tem muita coisa dependendo de voto. Então, a possibilidade de que o trancamento da pauta prevaleça por muito tempo me parece remota. Porque há uma pressão natural para que as coisas andem, né? Então pode ser que hoje a gente tenha eventualmente o adiamento da sessão, Orengo, mas não é algo que vá permanecer indefinidamente. Ou seja, esse trunfo com o qual conta a oposição é um trunfo de validade temporária, não é isso? É verdade, e é muita pauta para ser votada, Boechat, e também o que eu aponto principalmente nessa estratégia da oposição hoje, a oposição ela não está unificada, não há uma união na oposição, então teremos oposicionistas que vão dar quórum, eles vão marcar presença, mesmo com essa estratégia, olha, de tentar alongar, né? Eu vou citar só uma questão aí da oposição, Boechat. O governador da Bahia, o Rui Costa, exonerou 2 secretários para estarem presentes aqui para votar. São deputados. São deputados. Né? Por que um governador do PT faria isso? Aí tem uma questão regional, né? Porque o governador e uma ala do partido no estado acha que é ruim com Temer, pior com Rodrigo Maia. Então tem essas questões regionais que pesam. A oposição não tá unificada. Então acho muito difícil realmente conseguir arrastar um pouco com a barriga. Viu? Boechat, você cobrou de deputados, né? Só enquanto a gente estava falando, mais 3 chegaram aqui. Viu? Pronto, olha, já temos 10. Rodrigo Orengo vai acompanhar ao longo do dia o movimento lá na Câmara dos Deputados, vai se arrastar hoje pelo dia inteiro, a expectativa é que isso chegue até a noite. Teremos, portanto, um dia marcado exclusivamente, quase que exclusivamente, por essa decisão
pendente em Brasília. Orengo volta a qualquer momento. Um abraço para você, Orengo. Pode deixar um abraço. Tchau. O que está acontecendo nas rodovias de São Paulo, Barão? Tivemos manifestações, Boechat, fechamento de estradas, pelo menos 3 rodovias, Regis Bittencourt, rodovia Anchieta e Presidente Dutra. Nos 3 bloqueios, as ações semelhantes, colocaram fogo em pneus, fecharam os 2 lados, um grupo pequeno sempre de manifestantes fazendo protestos pedindo a saída do presidente Michel Temer. Deixa eu ver, então que esses idiotas fazem assim, ele quer que o Temer saia. Isso. E aí pode ter um outro grupo de idiotas querendo que o Temer fique. Em vez de ir para Brasília ou para a porta da casa do deputado, que é quem vai votar hoje, para infernizar o dia do deputado, para ele fazer o que o grupo quer, ele vai e fecha uma estrada e interfere na vida de milhares, milhões de pessoas que têm que tocar suas vidas, seus cotidianos, correr atrás de prejuízo. É essa a lógica. E o grupo dos imbecis agora ostentava que sigla? Quais eram os imbecis? É o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Isso é coisa só de gênio mesmo. Então vão reivindicando, não é Movimento dos Trabalhadores Sem Teto? Isso, esse é o nome. Estavam reivindicando teto ali, não? Não? No caso, não. Alguma invasão, alguma ocupação? Não. Só enchendo o saco mesmo. Sim. Deve ter aumentado a chance do Temer sair depois de bloquear as estradas. Isso é uma estratégia muito inteligente. Vamos lá.